o bailão e o silêncio. Contos de Valdo. Pense em chegar a um lugar muito grande para aproveitar tudo o que desejar. Calor contínuo, cores intensas em toda parte e frutos de tonalidades infinitas. Livre para caçar e pescar. O que você planta, você colhe. Rios extensos, montanhas majestosas, florestas densas e, no meio disso tudo, algumas poucas pessoas oriundas do outro lado do oceano, trazendo suas tradições, suas convicções e seus costumes. Esses recém-chegados se reuniam para estabelecer comunidades baseadas na cultura que traziam consigo. Os imigrantes não tinham medo dos habitantes nativos daquela região. Afinal, os nativos não possuíam armas de fogo, bispo ou galeão. Portanto, o que parecia mais lógico para os que chegavam era que os nativos se retirassem. Com o passar do tempo, alguns novos moradores começaram a escrever suas próprias histórias. Não existiam seres humanos aqui. Barbaridade, não é possível! Exclamou da Silva. Sim, é verdade, respondeu Pereira. Quando estudei a história das cidades de Araputi, Palmas, Chapecó, Irani e Carazinho, isso foi o que encontrei escrito lá. Refleti bastante sobre isso e, ainda hoje, não consigo compreender como alguém pôde escrever algo assim. Não faz sentido. Ainda hoje há locais denominados Rio dos Índios. Naquela região da cidade se localizava o cemitério dos povos indígenas. Como negar? Pereira suspirou antes de continuar. Acompanhei o progresso desse processo. O número de filhos de pessoas que vieram de outros países cresceu muito. Em todas as comunidades foi criada uma praça, seguida pela igreja, o cemitério. Posteriormente surgiram a escola e o clube, um local destinado aos homens para jogar e se divertir. Naquela época era importante se casar jovem e ter muitos filhos para trabalhar na roça. Com isso, as comunidades cresciam rápido. Durante as conversas, afirmavam que o mais importante era trabalhar. Quem desejava compor música era considerado um vagabundo, alguém que não apreciava o trabalho no campo. Mesmo assim, sempre aparecia um grupo que queria cantar no coral. Pereira continuou falando sobre algumas atas de associações daquela época. No início, só os homens faziam essa atividade. As mulheres e as crianças não podiam participar. Anualmente eles se reuniam para um grande encontro de cantores. Neste evento, cerca de 300 pessoas compareceram. Homens, mulheres e crianças podiam passar até 3 dias dançando, cantando e assando churrasco. Os seus olhos ficaram brilhantes de recordação. Tive a oportunidade de comparecer a numerosas dessas festividades. Recordo-me de um dia em que dialogavam da seguinte maneira: o Schlabmacher está assegurado que o Papagei-Vogel Musikgrupp animará os 3 dias de celebração? Sim, confirmado. Eles vão chegar na sexta-feira à tarde, respondeu Kartoffelnbaut com um sorriso. Aqueles nomes extensos, o sotaque complicado, tudo isso fazia da Silva lembrar de seus ancestrais que emigraram do Império Russo. Veja, falava Schlabmacher, que organizava a festa naquele ano. Não podem faltar cerveja, linguiça cozida e pepino azedo com chucrute. São 3 dias de festa. Pergunte às mulheres se está tudo em ordem.
O tempo passou, 20 anos, os grupos aumentaram. A cada ano apareciam novos corais de homens. As mulheres também queriam cantar. Elas queriam ter seus próprios grupos de canto. Após muita insistência, decidiram romper a tradição. Com o surgimento dos corais femininos, surgiram também os corais mistos. As crianças, entretanto, permaneceram fora do jogo. Bah, comentou Pereira. Eles poderiam ter feito corais para as crianças também. Era diversão para adultos, disse da Silva. Os adultos não queriam que as crianças estivessem próximas. Fiquei sabendo que mais tarde houve corais infantis. Sim, após longo debate e já com certa idade, os adultos compreenderam que os corais deveriam persistir. Entretanto, as crianças não estavam habituadas. Consideravam que participar de um coral era algo próprio de pessoas idosas. Tinha também outra questão. Essas comunidades achavam ser povo com origem. Enquanto isso, as pessoas que nasceram naquela região eram vistas como sem origem. Parece que eles queriam viver quase sozinhos, como os povos nativos que seguem suas próprias regras. Comente sobre as festas e os bailes. Ah, você nem imagina. Eles eram grandes, muito belos. Tudo era feito com respeito. Primeiramente havia uma mensagem espiritual, em seguida eram realizadas as apresentações. Em algumas ocasiões chegavam a ser 17 corais. E o baile? Ah, todas as noites realizava-se um baile. A princípio, a ideia era permitir a entrada de todas as caravanas convidadas. Porém, desejavam determinar quais pessoas da comunidade local poderiam participar e quais não. Talvez o que definia era a pessoa ser vista como alguém de origem. Sério? Sério. Contudo, o tempo transcorreu, as legislações tornaram-se evidentes. As celebrações necessitavam de rentabilidade também. As comemorações se tornaram democráticas. Todos poderiam dançar no meio do salão, rodeados por mesas e cadeiras que estavam cheias. A maioria das vezes, o espaço se tornava pequeno. Alguns dançavam até mesmo fora do clube. E as músicas? Grupos musicais interpretavam uma variedade de gêneros, melodias festivas, composições voltadas para brincadeiras e momentos de entretenimento. Pereira interrompeu o seu raciocínio. Sua expressão alterou-se. Hoje tudo mudou. O que se passou? Naquela época, o som era simples. Havia poucas caixas amplificadas. O volume era agradável. Até podia-se conversar. A banda possuía um repertório que agradava muito. Recordo-me do músico Noldo Justino, que adquiriu conhecimento prático desde a infância. Ele se tornou um artista muito talentoso. Percorreu o mundo ao lado de renomados cantores. Formou sua própria equipe, sua banda musical. Era diferente. A música era linda. Ela era agradável e encantava a todas. Onde que eu posso ouvi-lo? O conjunto surgiu precisamente na mudança da região. Os municípios menores diminuíram ainda mais. A migração para os grandes centros urbanos. As entidades associativas encerravam suas atividades devido à ausência de novos membros. As caixas de som se espalharam. Os bailes se transformaram praticamente em festa de jovens bêbados que interrompem os músicos para impor suas próprias preferências. Bagunçou tudo. Os velhos sumiram. Não tenho ideia de como estão hoje. E o Noldo? Quando soube pela última vez, estava cultivando erva mate, desapontado.
os indivíduos já não tinham interesse em escutar. Eu nunca me esqueço da última frase que ele me falou. O mundo se transformou em uma festa onde pessoas embriagadas querem dizer o que o artista deve fazer. Elas acham que são as criadores de arte. Ele ainda toca por aí? Pereira baixou os olhos. Não, isso o decepcionou profundamente. O silêncio que ficou entre os dois era mais alto do que qualquer caixa de som que estivesse desligada. Quando escolhemos nossos grupos pela aparência ou pela tradição, tornamos o mundo menor. Ao optarmos por entender, ampliamos nossa vida. Quando optamos pelo ruído que tenta dominar a arte, a sensibilidade se perde, mas o prazer verdadeiro somente onde há respeito e cuidado. Certo! Se você gostou da história, curta, comente e compartilhe para espalhar essa mensagem importante. Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras.